Dentro dessa semana de crescimento espiritual, uma das coisas principais que a gente precisa saber é o que pode nos separar de Deus, impedir que Deus nos ouça. Porque não adianta nada a gente ficar todo dia orando e não acontecer nada na nossa vida. É muito importante vocês entenderem que o objetivo dessa semana é exatamente para que as nossas orações sejam atendidas. Para evitar que você seja aquela pessoa fazendo o tempo todo corrente de oração e nunca vê nada acontecer na sua vida. Então, o que pode impedir a nossa oração de ser ouvida? A Bíblia diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vós, olha só, vós e o vosso Deus. Por isso ele não vos ouve. Então, o que pode impedir Deus de me ouvir? Meus erros, meus pecados. Mas aí, qual é o grande engano que a gente comete? O grande engano que a gente comete é pensar assim: grandes pecados, não matar, não roubar, não adulterar. Aí, na cabeça das pessoas, elas estão sempre com esse pensamento, que quem mata é um pecador, quem rouba é um pecador, quem adultera é um pecador. Sempre coisas assim aberrantes. E que, na verdade, povo de Deus, não é o mais comum de se fazer. Nem todo mundo mata, nem todo mundo rouba, nem todo mundo é adúltero. Isso não é o mais perigoso. Tem coisas muito pior. Pior no sentido de que a pessoa faz e nem se dá conta que está fazendo, ou nem se dá conta que aquilo ali está prejudicando a vida dela. Porque na cabeça da maioria, não. Se uma pessoa roubar, está em pecado, tal. Ao mesmo tempo que uma outra pessoa, ou ela mesma faz algo que não agrada a Deus, e ela não se condena, não sente que está errada e não sente que aquilo ali pode estar impedindo sua vida de ser abençoada. E aí ela fica orando, fica pedindo, fica fazendo todas as campanhas de oração e não acontece nada na vida dela. E aí ela diz: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou em pecado, eu não estou fazendo nada de errado. Será? Então eu separei, dentre algumas coisas, 4 coisas que não agradam a Deus e que podem estar impedindo você de receber sua bênção, sua vitória. Amém? Em primeiro lugar, tá boa a imagem, o som está chegando bem para vocês estão conseguindo entender, o fundo da canção não está te atrapalhando de entender, tá bom? Porque eu não quero que a gente se distraia, tá? Eu quero que a gente guarde o que vai ser explicado. Tá bom? Então o tema de hoje, como eu já disse para vocês, é esse aqui, ó. No nosso tema dos alicerces da fé, vamos falar de 4 coisas que não agradam a Deus. Ah, pastor, só tem 4 coisas que não agradam a Deus? Não, né, povo de Deus? Mas já pensou se o pastor botasse o título aqui, 30 coisas que não agradam a Deus? Aí a gente ia sair daqui mês que vem, né? Então, assim, eu separei essas 4 coisas que são muito sérias, mas que podem muito bem abrir os seus olhos para outras coisas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que não agrada a Deus: mentira. Mentira. Olha aí, povo de Deus. Aí eu lhe pergunto, antes de eu falar, é comum as pessoas mentirem? Sim,
ou não. As pessoas mentem com facilidade, mentem e nem se dão conta, mentem em sua maioria e não acham que isso é demais, não sente nenhum peso. Mentira, será que Deus gosta de mentira? Será que se eu estiver mentindo, eu vou ser abençoado? A resposta está numa palavra: Satanás é o pai da mentira. E se ele mente, ele está fazendo a única coisa que ele é capaz de fazer. Se Satanás é o pai da mentira, e se eu sou uma pessoa que mente, então, em outras palavras, eu estou afirmando que, na verdade, quem é o meu pai? Presta bem atenção porque é muito sério, tá? Se Satanás é o pai da mentira e eu vivo mentindo, então quem está sendo o meu pai? Deus, Jesus, que é verdade. Enquanto ele diz assim, Satanás é o pai da mentira, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu vivo em mentira, então Satanás tem sido meu pai. Eu não vivo na verdade e eu acabo não tendo vida. Essa é a mais pura realidade. Então, das 4 coisas que eu separei, quem encabeça a lista é a mentira. Olha só. Uma mentira parece uma coisa tão inofensiva, né? Parece uma coisa pequena, tá? Mas é muito destrutiva. A mentira destrói a confiança e promove a injustiça. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, porém Jesus é a verdade. Mentir vem muito naturalmente, mas não agrada a Deus. Devemos tentar sempre falar a verdade, porém, falar a verdade com amor. Presta bem atenção, essa é muito importante. Devemos sempre falar a verdade, mas falar a verdade com amor. Muito bem, eu vou pegar essa última parte, depois a gente fala do resto. Por que falar a verdade com amor? Me diz aí você, primeira pergunta para a sua participação. Por que esta palavra, falar a verdade com amor? Por que você acha, ou o que você entende do que é falar a verdade com amor? Diz aí a sua opinião. É muito legal quando vocês participam, por Deus, eu gosto quando vocês participam. Falar a verdade com amor. O que você acha que é isso? Diz assim, pastor, mas dá para falar a verdade sem amor? Dá, tem gente que, meu Deus do céu. Bom, falar a verdade com amor, povo de Deus, é o contrário daquelas pessoas que acham que você já deve ter, como posso dizer assim, visto pessoas
que diz assim: ah, eu falo mesmo, eu sou sincera. Olha, desculpe, tá? Talvez você seja mal educada, grossa, pessoa que não se preocupa com a outra pessoa. Isso não é sinceridade, isso não é amor, isso não é bom, tá, povo de Deus? A gente pode falar a verdade com amor. Olha, tem uma historinha deixa eu ver se eu lembro assim, de uma pessoa. Agora eu não vou lembrar direito, mas é mais ou menos assim, um comandante, né? Ele precisava dizer para o soldado que o pai dele tinha falecido, né? Mas como falar de maneira que aquilo já era difícil, e se desse de uma maneira dura, ficaria pior ainda, muito assim agressivo. Então ele tinha que achar um jeito de dizer para o soldado que o pai dele tinha morrido. Aí ele juntou todo mundo, estavam todos os soldados. Ele disse: olha, todos aqueles, é meio engraçado, todos aqueles que amam o seu pai, que ainda está vivo, por favor, dê um passo à frente. Menos você, soldado fulano. Aí todo mundo deu, só ficou o fulano. Aí o fulano ficou assim. Aí o comandante disse: meu querido, infelizmente o seu pai foi dessa para melhor. Então, é uma maneira de você falar a verdade sem você estar machucando a pessoa. Então tem muita gente que é mal educada e utiliza a expressão sou sincera. Não, você é mal educada. Desculpe, verdade com amor é quando você fala a verdade, mas você se preocupa em não ofender a pessoa, em não magoar a pessoa. Você se preocupa em saber como transmitir aquela verdade para a pessoa. Muitas vezes a verdade dói. A verdade não é uma coisa boa de se ouvir, porque infelizmente você sabe que tem gente que prefere ser enganada. Tem gente que gosta de ser enganado. Então aí é outra história. Mas tem determinadas verdades que é difícil de se dizer, que dói. Então você tem que procurar um jeitinho, uma maneira que você possa falar a verdade para a pessoa sem machucá-la. Uma verdade que venha curar, uma verdade que venha libertar. Então, presta atenção aqui. Eu fiz essas observações, povo de Deus, que é para você entender, tá? Eu não coloquei hoje aqui os versículos para não ficar muita coisa para a gente ir lendo, mas depois eu posso passar as referências para vocês, mas foi mais as observações. Uma mentira parece uma coisa tão pequena, mas é muito destrutiva. A mentira destrói a confiança e promove a injustiça. E vocês sabem muito bem o que a Bíblia diz, que Satanás, ele é o pai da mentira. Porém, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, às vezes a pessoa diz assim: olha, é só uma mentirinha, é uma coisa pequena. Mas se você se habituar com a mentira
ela começa pequena e depois você vai estar sendo ou capaz de uma mentira grande. Então, mentira pequena ou mentira grande vem do diabo. E você precisa aprender a acabar com isso, a evitar isso, a não ter essa prática. Você lembrar que todas as vezes que você estiver mentindo, você está desagradando a Deus e agradando a Satanás. Uma vez que você agrada a Satanás, você se aproxima do que é errado. Você vai estar atrapalhando aquele que é verdade de te atender. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente se concentra em coisas grandes, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, mas não presta atenção nisso. Ah, foi só uma mentirinha inofensiva. A questão aqui não é se ela é inofensiva ou ofensiva, porque toda mentira para Deus é ofensiva. Você talvez esteja julgando se ela é inofensiva pelo que ela vai causar de danos para alguém, mas não é isso que é o mais importante. É que ao fazer isso, ela já é ofensiva. Deus não se agrada. E aí, às vezes, a gente está procurando o porquê que não somos abençoados. Meu Deus, por que a minha oração não é atendida? Meu Deus, por que eu não fui curada? Meu Deus, por que meu filho não... Para analisar assim. É óbvio, povo de Deus, que o pastor não está dizendo aqui que você precisa ser perfeito, porque aí a vaca vai para o brejo. Mas existem coisas que Deus, Ele espera que nós possamos fazer. E uma dessas é falar a verdade. Falar a verdade não é uma coisa que você não possa fazer. Falar a verdade, na verdade, povo de Deus, é uma questão de princípios. Você não concorda comigo? Você confia no mentiroso? Vocês já ouviram falar uma história bem antiga de um sujeito mentiroso que ele vivia fingindo para os amigos, quando eles iam tomar banho no rio, que ele estava morrendo afogado? E aí ele vivia fingindo. Aí os amigos corriam lá desesperados para tirar ele, ele ficava morrendo de rir. Toda vez isso. Aí um dia, de repente, ele realmente estava morrendo afogado. E aí ele ficou gritando. E os amigos, não, isso é palhaçada dele. Palhaço sempre faz isso. Agora eu não vou cair nessa não. Só que dessa vez era verdade. Resultado, morreu afogado. Agora eu pergunto para você, quem matou ele? A água ou a mentira? Morreu por causa de quê? Da água ou morreu por causa da mentira? Morreu por causa da mentira. Isso é uma metáfora para dizer para você que às vezes você mesmo está se matando, você mesmo pode estar destruindo a sua vida. Então, a palavra do Senhor diz: fale sempre a verdade com todos. Ai, pastor, mas tem coisa que se a gente falar, povo de Deus, existem verdades que se a gente fala, ela nos causam problemas e perdas. É verdade. Mas sabe de uma coisa? Liberta. Não tem coisa pior do que você viver com medo. Não tem coisa pior do que você viver com medo de alguém descobrir a verdade. E o pior, se você
Se alguém descobrir sua verdade, você pode se tornar escravo dessa pessoa, porque vai ficar usando o que sabe sobre você, usando a sua mentira para te escravizar. Então, a verdade liberta. E a verdade agrada a Deus. A verdade traz vida. Amém? Olha uma outra coisa muito importante. A segunda coisa que não agrada a Deus e que as pessoas, elas não se dão conta disso. Indiferença. Indiferença é algo que não agrada a Deus. Olha só. Em meio à correria da vida, é muito fácil cair na indiferença. Mas e aquela pessoa que está sofrendo do outro lado da rua? Ou do outro lado do mundo? Não é problema meu. Mas essa atitude é terrível. Não podemos resolver o problema ou os problemas de todo o mundo, mas o mínimo que podemos fazer enquanto cristãos é ter compaixão da dor dos outros. A indiferença é sinal de falta de amor de Deus no coração da pessoa. Guarda essa última frase. A indiferença é sinal de falta do amor de Deus no coração. Eita, povo de Deus, eu pergunto para você, é forte essa, não é? Eu pergunto para você, você vê indiferença nas pessoas? Você observa? Por exemplo, não vamos longe. É normal a gente falar da vida dos outros. Vamos falar da nossa vida, da nossa casa, da nossa Betel. A gente vê aqui alguma atitude de indiferença algumas vezes. Você percebe indiferença em algumas pessoas aqui, o comportamento de algumas pessoas aqui na nossa Betel? E em que momento você percebe indiferença aqui entre nós? Me diz. Só não pode demorar a responder, porque como é estudo e é um pouquinho longo, aí se você demorar a responder, a gente gasta mais tempo. Então, assim, em algum momento aqui, você percebe pessoas agindo com indiferença? E qual é o momento que você percebe as pessoas agindo com indiferença? Qual o momento que você diz assim, puxa, pastor, eu vejo quando chega tal momento, quando isso, quando aquilo, quando o senhor fala assim, eu percebo que tem gente que age como se não tivesse nem aí, como se não tivesse se importando. Tem. Ó, eu vou dizer para você, sabe em que momento? Márcia Barreto, ela pescou, ela respondeu, tá? Dois momentos específicos que as pessoas agem com indiferença. A indiferença, povo de Deus, ela tem a ver quando você dá a mínima para a dor dos outros. Quando você dá a mínima para a dor dos outros, você está agindo com indiferença. Ainda que seja com a sua própria dor. Às vezes, a pessoa está tão interessada em ser abençoada que ela não presta atenção e ali ela está agindo com indiferença. Então, existem 3 momentos no culto que você percebe isso, tá? Primeiro momento, isso é muito, muito comum e é muito triste.
Primeiro, quando o pastor diz assim, povo de Deus, vamos evangelizar. Vamos evangelizar? Olha, compartilha, se inscreve, dá o joinha. Tudo isso, povo de Deus, não é para você e nem por você. Só o se inscrever que tem a ver com você, porque quando você se inscreve ali, você faz o que o pastor fala, você vai ser notificado. Mas o joinha e o compartilhar não tem a ver com você. Tem a ver com outras pessoas. Tem a ver com você levar esta chance dela ser abençoada com outra pessoa. O que as pessoas fazem? Alguns se dedicam, eu sei que se dedicam, compartilham, mas outros, povo de Deus, vocês podem ter certeza, não dão a mínima. Pelo contrário, tem gente que ela vai calcular mais ou menos assim. Olha só, tem pessoas que calculam assim: o pastor começa a pregar depois de uns 15 minutos, mais ou menos, que ele começa o culto. Então, quando for 15 minutos depois de começar, eu entro. Porque aí já passou aquele negócio dele falar, de pedir para compartilhar, que tal. Então, quem está compreendendo? O que ela está fazendo com isso? Indiferença. Porque se ela não se importa com quem está sofrendo para ela compartilhar, ela não está nem aí para a dor da outra pessoa. Muitos irmãos falaram aqui, pastor, indiferença com o pastor, com a pregação. O senhor está falando, pregando e tem gente pedindo oração em coisa que não tem nada a ver. Realmente, isso é indiferença. E nesse momento, indiferença não é nem com o pastor, com o próprio Deus que está tentando ensinar ela como sair do problema que ela está pedindo oração. O pastor está falando de A e a pessoa está lá em Z, ela nem sabe o que está acontecendo, ela não está nem aí para nada. Indiferença com a palavra de Deus. Indiferença, essa então é aberrante. Muita gente falou na hora dos dízimos e das ofertas. E nesse momento ela está sendo indiferente com Deus, com o próximo e com ela mesma. O pior é isso, ela consegue ser indiferente 3 vezes ao mesmo tempo. Com Deus, com o próximo e com ela mesma. Com Deus porque ela não está nem aí para honrar a Deus. Com o próximo porque o dízimo e a oferta dela vai ajudar aquela pessoa. E com ela mesma porque o dízimo e a oferta dela vai ajudar ela mesma. Então aí a pessoa diz assim, por que eu digo para vocês, olha a indiferença como é que é perigosa. Por que todo momento, quando o pastor termina a oração, o pastor diz assim, povo de Deus, não saia, fica até o final, porque isso é indiferença. Você se levanta e deixa o pastor falando sozinho, você está agindo com indiferença, isso não agrada a Deus. Então, povo de Deus, você tem que prestar muita atenção a isso. A vida não é só você. Quem precisa não é só você. Enquanto você está precisando, tem muita gente precisando. E já diz o velho ditado, não tem nenhum rico que nunca precise de nada ou nenhum pobre que não tenha nada para oferecer. Todos nós precisamos de alguma coisa e de alguém, mas também todos nós temos com certeza algo para oferecer para alguém. Então não haja com indiferença. Muita gente nesse mundo está sofrendo, muita gente nesse mundo está aflito, muita gente nesse mundo está desesperado. Nesse instante tem gente pensando em tirar a própria vida. E às vezes uma única palavra nossa pode ajudar essa pessoa. Um compartilhamento nosso e a pessoa vê lá oração, puxa, a pessoa vai dizer, meu Deus, alguém se lembrou de mim, eu achei que ninguém nem notava a minha falta. Isso é muito importante. Hoje em dia, povo de Deus, o cristianismo está muito vazio, muito frio, onde as pessoas só pensam em si, mas cristianismo, a essência do cristianismo
é pensar no próximo. Jesus falou assim: você quer ser Senhor? Então sirva. Você quer ser Senhor? Sirva. E a gente não quer saber disso. Então, indiferença, povo de Deus, é a segunda coisa que desagrada a Deus. Faça uma pergunta para você mesmo: será que eu tenho sido indiferente com a dor de outra pessoa? A terceira coisa é muito parecida com indiferença, que é egoísmo. Egoísmo, povo de Deus. O egoísmo é muito nocivo, é uma praga, é uma desgraça, e que a gente vê todo o tempo e as pessoas acham que isso é normal. Olha só, muitas vezes o egoísmo vem do mesmo lugar que a indiferença. Eu não disse que era parecido? A luta pela sobrevivência é difícil, mas não podemos pensar só em nós próprios. Se Jesus tivesse sido egoísta, todos nós estaríamos condenados. O egoísmo destrói relacionamentos e provoca muitas lutas. Mas quando procuramos o bem uns dos outros, encontramos mais paz e felicidade. É verdade isso, povo de Deus? É verdade? É o velho ditado de farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando na verdade é farinha pouca, vamos dividir. Aí come eu e come você. Se Jesus fosse egoísta, a gente não estava aqui hoje. Imagina só, Jesus está lá no céu. Pensa só assim, na glória dele. E aí o pai diz assim: filho, aquele povo ali, eles vão perecer. Do jeito que eles estão indo, não tem salvação para eles. Filho, alguém tem que pagar, tem que resgatar eles. Filho, você não quer fazer isso, não? E Jesus podia dizer: o que, pai? Eu deixar a minha glória, minha majestade? Não, pai, não quero não. Desculpa. Isso era o quê? Egoísmo. Mas foi assim que ele pensou? Você acha justo Jesus nunca ter feito nada e ter morrido por um camarada que passou a vida toda roubando e só se arrependeu quando estava morrendo lá na cruz? Humanamente falando, olhar assim grosseiramente, você vai dizer: não, pô, o cara nunca fez nada que preste. E aí diz que se arrependeu. Tem muita gente que pensa assim quando vê bandidos que se convertem, viciados, pessoas que viveram a vida toda errada. Se fulano pintou e bordou e agora diz que é crente. Mas é isso que é bonito, povo de Deus. Isso que é bonito. Você pintou e bordou, mas chegou uma hora que você disse: não, essa vida não está legal. Eu quero uma vida diferente. Isso que é bonito. Quem está compreendendo, pastor? Então, se Jesus pensasse assim, você acha que era só aquele ladrão que ia se dar mal? Eu posso dizer por você, se Jesus pensasse assim, eu estava perdido. Eu. Sabe por quê? Porque eu preciso de um Salvador. Eu não consigo me salvar sozinho. Eu tento fazer as coisas certas, mas eu erro. Às vezes eu fico revoltado comigo mesmo. Eu entendo quando Paulo falou assim: olha a expressão de Paulo, povo de Deus.
ele chega ao extremo de dizer assim: maldito homem que eu sou. Olha só, maldito homem que eu sou. Por quê, Paulo? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Isso não é verdade, povo de Deus? Já ficou com raiva de você mesmo? Eu já fiquei com raiva de mim. Meu Deus, eu não queria fazer isso. Me perdoa, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Eu não queria. Olha só, eu precisando de ajuda aí. Aí, quando é para mim, tudo bem. Legal, eu preciso. Agora, quando é para o próximo, não, fulano tem mais é que pagar, sem vergonha, safado. Desculpa a expressão, povo de Deus. O ser humano é assim, egoísta, só pensa em si, só pensa na sua dor, só pensa no que está passando. E às vezes a pessoa está chorando do lado dela. Meu Deus do céu, povo de Deus, sabe por que tanta gente se suicida hoje? Por causa dessas duas coisas que eu falei para vocês: indiferença e egoísmo. Às vezes a pessoa pode estar do teu lado, ela está dando sinais que ela não está aguentando mais, que ela está pensando em se matar, e ela está dando sinais ali para você, mas você é tão indiferente que não percebe. Aí depois, poxa, fulano se suicidou. Mas se suicidou? Meu Deus, nem parecia que estava. Parecia fulano sozinho, calado lá, não falava nada com ninguém, se isolando, cada vez mais se afastando. Mas como que a gente ia perceber, né, povo de Deus? A gente tem muito problema. A gente tem tanta coisa para se preocupar, né? Como é que a gente vai perceber o fulano lá no canto, lá triste? Egoísmo associado com indiferença. Egoísmo não é bom, povo de Deus. Não seja uma pessoa egoísta. Se você tem filhos pequenos e netos, não ensine seu filho a ser egoísta. Desde pequeno, eu não sei você, eu não sei a criação que você teve, mas a minha mãe sempre me ensinou, e o meu pai, com os gestos dele, me ensinou a nunca ser egoísta, a aprender a dividir com quem tinha menos, ou dividir com quem não tinha nada. Não ser aquela pessoa. Tem uns moleques que merecem uns cascudos, desculpe dizer assim. Você já viu assim? Essas crianças que não querem emprestar o brinquedinho? Não, é meu. Caramba. E o pai não corrige isso. Quando eu digo assim, eu não estou incentivando bater em criança não, por favor, tá? Estou falando assim que precisa ser corrigido. Ô fulano, empresta o brinquedo para o coleguinha. Porque o que você está fazendo? Você está ensinando ele a não ser egoísta, a aprender a dividir. Isso é tão importante, povo de Deus. É muito importante isso. Amém? Então, egoísmo. Deus não gosta de egoísmo. Deus não gosta de gente egoísta. E às vezes isso tem sido o motivo pelo qual você não recebe. Não recebe. E aí você vai sempre ver aqui no nosso meio gente assim. Pastor está ensinando, ela está pedindo oração. Pastor está ensinando, ela está falando outra coisa. Ela não é indiferença com egoísmo. Pedir oração no momento que você está aprendendo é que você só está pensando em você. Conserta isso. Pensa direitinho. Tenho sido egoísta? Se tiver, a partir de hoje eu vou procurar mudar. Quarta coisa, por Deus, essa eu deixei por último e essa é diabólica. Rebeldia. Rebeldia. Essa, quando você fala em rebeldia, parece que você traduzindo dá Satanás. Porque Satanás é também o fundador da rebelião.
da rebeldia. E você vai... É incrível, povo de Deus, como você vai vendo essas coisas. Repito, não vamos para fora, vamos para dentro, nossa casa. Não importa a casa do vizinho, importa a nossa. A gente tem que cuidar da nossa. E é incrível como você vê rebeldia também nas pessoas que estão querendo ser abençoadas. Rebeldia é quando você deliberadamente desobedece, faz aquilo que não é para ser feito, quando foi te dito para fazer daquele jeito e você diz assim: não, vou fazer assim, quero fazer assim, eu acho que é assim, eu penso que é assim. Isso é rebeldia, povo de Deus. Isso não agrada a Deus. Isso atrapalha a sua vida. Isso impede que Deus possa te abençoar. Presta atenção no ensinamento sobre rebeldia, como é forte. Olha só, presta atenção, deixa eu colocar aqui para você. Deus odeia a feitiçaria. E a Bíblia diz que a rebeldia é igual a feitiçaria. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos de Deus. Pensamos, né? A gente acha, não, eu sei, e a gente se afasta. Mas isso é uma armadilha mortal que só traz problemas. Procurar fazer a vontade de Deus é sempre a melhor opção. Eu outro dia preguei, vocês vão lembrar, quem me segue, quem me acompanha lembra. Eu preguei sobre rebeldia quando eu preguei sobre Saul. Tem alguém aqui que lembra? Eu expliquei para vocês sobre rebeldia quando falei sobre Saul. Saul, olha que interessante, povo de Deus. Você pega a vida de Saul e a vida de Davi. Presta atenção. Muito importante que o pastor vai falar. Você pega a vida de Saul, a vida de Davi, tá? Se você olhar assim, a grosso modo, moralmente falando, aparentemente, porque a Bíblia também não entra em muitos detalhes, mas moralmente falando, aparentemente, Davi parecia ter um comportamento pior do que o de Saul. E moralmente falando, Saul parecia ter um comportamento melhor que Davi. Aparentemente, a Bíblia não fala de adultério de Saul, mas fala do adultério de Davi. Aparentemente, parecia que Saul era um bom pai, o seu filho Jonathan continuou com ele até a morte, mas a gente percebe que Davi errou na criação dos filhos. Então, tem coisas assim que a sociedade considera muito mais grave, que você enxerga em Davi, mas não enxergava em Saul. Porém, a Bíblia diz o seguinte: Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Ou seja, quem olhava para Davi dizia: esse cara é adúltero, esse cara não sabe nem criar os filhos, tá certo, estava externo. Quem olhava para Saul, o externo, ele é um bom pai, olha, tal. Mas quem olhava para dentro via em Davi um pecador, sim, mas um camarada que no interior do seu quarto ele chorava, ele pedia misericórdia a Deus, ele dizia: Deus, por favor, o Senhor tira tudo de mim, só não tira a tua presença, eu não quero que o Senhor se afaste de mim. Quem está compreendendo? Então, no particular, você viu um homem
um homem em conflito consigo. Ele não aceitava suas falhas e ele não aceitava que as falhas dele separassem ele de Deus. Mas quando você vê Saul, você vê um sujeito preocupado só com a coroa dele. Ele não podia perder aquele poder, ele não podia perder aquela riqueza, aquele tal de ser rei. Quando Davi, ele não estava nem aí para ser rei. Ele queria ser de Deus. Davi se esforçava, mesmo errando, para obedecer a Deus. Saul, ele pensava assim: eu que sou rei, eu faço o que eu quero, eu é que mando. Isso é rebeldia. Qual é o resultado, povo? Olha como Deus não vê do jeito que eu vejo, que você vê. O resultado: Saul se suicida. O final da vida dele é horrível. A Bíblia diz que o final da vida de Davi, mesmo tendo passado, ele pagou pelos seus erros. Não é que não paga, paga. Mas o final da vida dele morreu com uma velhice abençoada, morreu rico, próspero, com honra e glória. Todo mundo ama Davi até hoje. Você percebeu a diferença, povo de Deus? A diferença entre um rebelde: faço o que eu quero. Senhor, eu não quero fazer isso, me perdoa, tem misericórdia. Senhor, olha, por favor, eu peço uma coisa para o Senhor: nunca deixe eu me afastar da tua presença. Senhor, por favor, não tira de mim o teu espírito. Esse é Davi. Esse é Saul. Não, eu sou o rei. E o rei, ninguém diz o que o rei tem que fazer. Eu faço o que eu quero. Isso é rebeldia. Isso é humildade. Isso é você querer ser independente. Isso é você dizer: eu dependo de Deus. A rebeldia é tão nociva, tão ruim, tão perigosa quanto o feitiço. Tem muita gente: não, feitiço não, pastor. Macumba não, pastor. Mas você é uma pessoa completamente desobediente. Nunca faz o que o pastor te orienta a fazer. Só faz o que você quer fazer. Acha que você é a sei lá o que você é, que conhece a Bíblia mais do que todo mundo, que sabe o que agrada ou o que desagrada a Deus. Você é uma ovelha. Ovelha é ovelha. Então, quando você começa a fazer as coisas do seu jeito, isso é rebeldia. Isso é macumba. Em outras palavras, equivale a macumba. Então, povo de Deus, rebeldia atrapalha Deus de ouvir a gente? Sim. Rebeldia impede a minha oração de ser atendida? Sim. Rebeldia faz com que eu perca o meu tempo? Sim. Então, desculpe ter esticado muito, desculpa o pastor falar demais, mas eu espero ter conseguido mostrar para você que existem 4 coisas que atrapalham a sua vida. E pode ser que sejam essas 4 coisas que estejam prejudicando as suas orações. E por isso a gente ora. E Deus não responde. Alguém entendeu o pastor? Diga glória a Deus, pastor. Eu entendi, compreendi. Não estou com isso, por favor, acusando ninguém. É por isso que quando eu devo e eu tenho que falar de erros, eu boto sempre eu. Aí eu estou falando de mim. E não é demagogia, é verdade. Eu procuro, quando ensinar para você, eu procuro olhar para mim. É como se eu pegasse um espelho e virasse para mim assim: tu está falando contigo, Valdir. Sim, senhor, pastor. Sim, senhor, meu Deus. É comigo. É para mim que eu estou falando. Amém? Eu espero que nessa série de crescimento espiritual eu tenha conseguido fazer você pensar, você refletir, você agir. Vamos lá,
Só recapitulando para encerrar, não seja uma pessoa mentirosa, povo de Deus. Não seja mentirosa. Procure falar a verdade. Tem um ditado que diz que a verdade, ela cabe em qualquer lugar. Não seja uma pessoa indiferente. Tem gente do seu lado precisando de você. Não haja com indiferença. Não seja egoísta. Por favor. O egoísmo não agrada a Deus. O egoísmo não vem de Deus. Deus não gosta de egoísmo. E não seja uma pessoa rebelde, porque o rebelde é tão nocivo e desagrada tanto a Deus quanto o feiticeiro. Amém? Vamos orar? Você gostaria, dentre essas coisas que o pastor falou, você olhando para você, você diz assim: pastor, eu preciso melhorar muito, pastor. Pastor, às vezes, quando eu começo a ouvir o senhor pregar, eu vejo que eu ainda estou muito longe, pastor, que eu preciso melhorar demais. Eu também, quando eu começo a pregar, povo de Deus, eu digo assim: meu Deus, estou andando há tanto tempo e eu vejo que eu ainda não caminhei quase nada. Eu preciso ainda caminhar muito. Mas eu prefiro continuar caminhando do que parar a caminhada, povo de Deus. E se você diz assim: pastor, você não precisa entrar em detalhes. Eu preciso muito, pastor. Preciso muito ainda melhorar. Então eu não quero que você diga o porquê nem o... Eu só quero que você diga assim, ó, escreva assim: pastor, ora por mim. Deixa que o resto Deus vai saber. Eu não quero que você fique me dizendo: ah, pastor, eu minto. Eu não quero, não cabe a mim saber disso. Eu não gosto de saber das fraquezas dos outros, dos erros dos outros, porque eu não gosto mesmo. Eu só quero poder orar por você, para Deus te ajudar. Então, se você diz assim: pastor, ora por mim, eu sei que você precisa de ajuda. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Tá bom? Então, pode escrever. Pastor, eu estou eu não sei escrever, pastor, posso mandar para o WhatsApp? Claro que pode. Não precisa nem perguntar, você já sabe que pode. Pode sim. Manda um áudio dizendo: pastor, ora por mim. O WhatsApp é esse, ó, 0219 6762 8061, tá? 0219 6762 8061. Vou colocar a canção, tá, queridos? E aí, quando acabar, vou orar por você. Você que humildemente reconheceu e disse: pastor, ora por mim. Eu vou orar com toda a minha fé e de toda a minha alma. Chegou a hora da maior união de fé do rádio brasileiro. Dobre os seus joelhos e leve seus pensamentos aos céus. E vamos formar a poderosa cadeia da vida.
Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, todo dia, Pai, a gente chega aqui pedindo ao Senhor alguma coisa para nós. Às vezes saúde, às vezes dinheiro, às vezes, Pai, é por um parente, enfim. Mas hoje a gente não está pedindo por ninguém, nem algo para nós. A gente está pedindo por nós mesmos, Pai. Por nós. É que a gente precisa tanto melhorar, Pai. A gente precisa tanto, Pai. Tanto, tanto. De ajuda. Mas não é no sentido dos nossos problemas, não, porque isso, na verdade, isso o Senhor já sabe que a gente precisa. Hoje eu estou falando de ajuda para melhorar. Melhorar, Pai. Paizinho, tanta gente mandou mensagem para mim aqui hoje dizendo: pastor, ora por mim. Tem misericórdia de mim. Nós queremos hoje, Senhor, fazer a oração de Davi, aquela oração que ele fez lá no Salmo 51, Pai, quando ele se humilha, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, Senhor. Oh Deus, Deus ajuda a gente. Se a gente tem sido mentirosos, a gente não quer ser mais assim. Não queremos ser filhos do pai da mentira, mas filhos daquele que é a verdade. Coloca em nós a verdade, Pai. Que a gente ande na verdade e que a gente fale a verdade, meu Pai. Ô Espírito Santo, é isso que nós queremos, Pai. Hoje a gente esquece os problemas e a gente olha para nós. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor, Pai. Olha que lindo quando o Senhor olhou para Jesus e disse assim: esse é meu filho amado, ele me dá tanta alegria. Oh, meu Pai, eu quero ser assim também. Eu sei que essa minha irmã, esse meu irmão também quer ser melhor do que tem sido, Pai. Então a primeira coisa que eu peço ao Senhor, ensina-nos a verdade e o caminho da verdade, Pai, para que possamos sempre andar na verdade. E quem anda na verdade nunca é escravo, nunca é cativo, porque a verdade, ela liberta. Ô Espírito Santo, então liberta a gente hoje pela verdade, liberta a gente hoje de toda mentira, liberta a gente hoje de todo engano, meu Pai. Por favor. Pai, oro também para o Senhor tirar de nós toda indiferença. Por favor, Pai. Eu vou orar duplamente,
Tira de nós a indiferença e o egoísmo, Pai. Tira. Deus, eu não quero ser uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em mim, só nos meus interesses. Não, meu Pai, não. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser uma pessoa indiferente, de ver uma pessoa sofrendo e não sentir nada, de não ter empatia, Pai. Não, não, não. Eu quero ser uma pessoa empática, meu Pai. Eu quero saber me colocar no lugar da outra pessoa. Eu não posso ser aquela pessoa que diz assim, problema dele. Ô Espírito Santo, por favor, olha aqui para nossa Betel. Trata da gente aqui, Pai. Trata da gente, por favor. Humildemente a gente está aqui te pedindo, trata da gente. Tira todo o egoísmo, tira toda a indiferença de nós. Tira, Jesus, por favor, Jesus. Espírito Santo, meu Pai. Tem tanta gente chorando, tem tanta gente sofrendo. Espírito Santo, por favor. Jesus, ajuda as pessoas. Ajuda, Pai. Ajuda, Jesus. Tem gente nesse instante em hospitais morrendo, largados em corredores, em enfermarias, às vezes não tem nem leito, Pai, fica no chão. Deus, como pode a gente não sentir nada? Como pode, meu Pai? Tira o egoísmo de mim. Tira, Pai, eu não quero ser uma pessoa egoísta, não quero ser uma pessoa indiferente, mas coloca em mim o teu amor, o amor de Cristo no meu coração, Pai. Eu te peço. E por último, Senhor, meu Deus, eu oro para que o Senhor nunca deixe que a gente se torne pessoas rebeldes. Nunca, meu Pai, nunca, Jesus. Tira toda a rebeldia de nós, tira toda a desobediência, tira, Espírito Santo, por favor. Eu quero aprender, meu Deus, a ouvir a voz de Deus. Unge os nossos ouvidos espirituais para que a gente aprenda a te ouvir, a te escutar, para que a gente seja como Samuel, que ouvia o Senhor falar e aprendeu a dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve, fala, Senhor, que a tua serva está ouvindo. Oh Deus, Deus, Deus de Israel, tira de mim toda a desobediência, tira de mim toda a rebeldia, Pai. Faz de mim uma pessoa melhor. É só o que eu te peço, Pai. Faz de mim uma pessoa melhor. Eu quero ser melhor do que eu sou. Eu quero que o Senhor me ajude a ser melhor. É como diz aquela canção: me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda, Senhor, a melhorar. Pede, igreja, levante suas mãos e diga: Pai, me ajuda a melhorar, Pai, me ajuda, Pai, me ajuda, Jesus, a ser melhor. Me ajuda a ser um bom filho, me ajuda a ser uma boa filha, Pai. Deus, que eu possa refletir o Senhor na minha vida e no meu comportamento. Deus, tira tudo aquilo que está atrapalhando as minhas orações, tira tudo aquilo que está atrapalhando o Senhor de me ouvir, de me escutar, tira tudo, Pai. Pai, eu tenho tantas orações para fazer,
Pai, eu tenho tantos pedidos a serem feitos, mas se eu continuar errando, se eu continuar errado, eu sei que os meus pedidos não serão atendidos. E é por isso que humildemente eu estou aqui dizendo: me ajuda, Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda, Espírito Santo. Levante as mãos e peça a Ele, peça ajuda a Ele, querido povo de Deus. Ele está sempre pronto a nos ajudar. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, as nossas fraquezas. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, Ele disse: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam, que nos ofendem. Então perdoa as nossas ofensas, Pai. Isso, povo de Deus, peça. Ele é tão bom. Diga: Jesus, me cobre, Senhor, com o teu sangue, para que os meus erros sejam lavados, para que os meus pecados sejam apagados. Oh, Espírito Santo, faz isso, Pai. Faz isso, Jesus. Eu te peço de todo o meu coração. Aleluia. Querido povo de Deus, se você souber, eu quero fechar essa oração cantando essa canção que diz assim, olha, cante comigo se você souber. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, como um vaso na mão do oleiro. Diz para ele assim: quebra minha vida, quebra minha vida e faça de novo, e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Diz para ele: eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Diz assim para ele: como tu queres, como tu queres, Senhor amado, Senhor amado. Tu és o oleiro, tu és o oleiro, e eu o vaso, e eu o vaso. Diz para ele: quebra minha vida, quebra minha vida e faça de novo, e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Oh, Jesus, quebra, Senhor, a nossa vida. Faz de novo, diferente, diferente, Paizinho. Um vaso de honra, um vaso que te agrada, um vaso que te alegra. Quebra esses vasos aqui hoje, transforma eles, cria novos vasos, todos para a tua honra e todos para a tua glória. Eu peço isso, Paizinho, no nome do Pai. Eu peço isso no nome do Filho. Eu peço isso, Pai,
no nome do divino Espírito Santo, no nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Peço que o Senhor transforme essa água nos nossos milagres. Amém. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, beba da água. Respire fundo e digam todos: obrigado, Jesus. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que você acha que eu não orei pelo parente, pelo filho. Engano seu. Pode ter certeza que eu orei, porque essa oração que a gente fez agora é o que faz as outras orações serem atendidas. Ao mesmo tempo, eu queria dizer, se é que ainda estiver aqui conosco, para aqueles que só entraram na hora da oração, que infelizmente você perdeu uma palavra que iria te abençoar muito, muito mesmo. E a gente percebe quem não estava na palavra pelos pedidos, povo de Deus. Muita gente aqui pedindo coisas que não era a direção de hoje. Então, você chegou, você até participou da oração, mas acredite, se eu fosse você, depois eu voltava e assistia a mensagem que o pastor pregou. Se eu fosse você, mas eu não sou você, a decisão é sua, tá? Eu sei que muita gente vai fazer o quê? Acabou a oração, vai sair. E essas pessoas, elas me deixam tristes pelo quê? Ou por que razão? Porque eu estou olhando para elas assim, os nomes, e eu digo: Pai, essa pessoa vai continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. Porque elas não aprendem e nem querem aprender. O problema não é a pessoa não saber. O problema é ela não se interessar em aprender. Não tem aquele ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver? Eu queria, com muito carinho, lembra que eu ensinei, então eu vou praticar, que a gente fala a verdade com amor. Então, eu quero me dirigir à minha irmã querida Nilce Padilha. Nilce, você parece que ouviu, mas não entendeu, tá? Tô te falando com amor. Nilce, sei que você ama seu filho, sei que provavelmente você sofre com a vida que ele leva, mas Nilce, a gente só consegue ajudar, presta atenção, se a gente estiver bem, em condições. Então, Nilce, você não deve deixar de orar pelo seu filho, mas tem hora, Nilce, que a oração não é pelo seu filho. E hoje era um desses dias. Não era pelo seu filho, não era por quem quer que seja, era por você, Nilce. Até mesmo para que você possa ter condições de ajudar o seu filho. Você precisa estar bem. Então eu queria te pedir isso, Nilce. Tem momento que você tem que deixar o seu filho de lado e buscar por você e para você, para que você tenha condições de ajudar ele. Porque se você for enfraquecendo,
Como é que tu vai ajudar ele? Como? Tá bom? Quem compreende o pastor? Tá, Nilce, não fica triste com o pastor, não. Eu estou falando isso com muito amor. Eu vejo sempre você, eu acompanho seus pedidos orando por ele. Eu acho bonito isso. Você não abandona e não tem que abandonar, mas tem que chegar uma hora que você tem que se renovar. E até para que essas orações que você faz por ele sejam atendidas. Tá bom, Nilce? Nilce e todos aqueles que porventura você não consegue olhar para você e está sempre, meu Deus, meu filho, meu marido. Não, existe uma hora que a gente deixa o marido na mão de Deus, o filho na mão de Deus e diz, Senhor, aqui sou eu agora, Pai, olha, eu preciso do Senhor. Amém? Entenderam, pastor, direitinho? Você considera importante? Está sendo importante? Tá. Está sendo importante para você essa semana do crescimento espiritual? Quem entende o que Deus quer fazer nessa semana? Ele quer melhorar a gente, povo de Deus. Essa é uma semana que Deus está deixando o filho, o neto, o marido, tá? Ruta, minha irmã, com todo o amor que eu sinto por você. Você é uma outra pessoa, Ruta, que o pastor está falando e você está pedindo oração por 1000 pessoas. Rutinha, tudo tem o seu tempo. E tudo que a gente faz no tempo errado é errado, mesmo que a intenção seja boa. Tá? Eu sei que vocês dizem assim, pastor, às vezes eu esqueço de mim, eu fico pensando muito, mas se você não estiver bem, como é que você vai ajudar eles? Você precisa estar bem. E aí você bem, você vai conseguir ajudar todos eles. Às vezes você pensa tanto neles que você está atrapalhando, porque já que você é o alicerce dessa casa, você tem que estar bem, porque se você estiver mal, você não vai conseguir ajudá-los. Então, essa semana, povo de Deus, Deus está tratando de você, de mim, de nós. Já pensou, se eu não estiver bem, eu vou conseguir? Imagina só, qual é a minha missão aqui? Orar por vocês. Você concorda? Orar por vocês. Mas se eu não estiver bem, eu não vou conseguir orar por você, eu não vou conseguir te ajudar. A gente precisa estar bem. Tá bom? Com amor, tá? Muito amor. Eu quero que vocês entendam isso, que eu estou falando isso para o seu bem e para o bem do filho, do neto, do marido, para o bem da família. Tá bom? Povo de Deus, bom, como o pastor estava ensinando, vocês sabem que aqueles que não querem aprender já foram, né? Ou já saíram. Já orou? Então tudo bem. Eu posso agora pedir sua oferta. Posso agora entrar naquele momento que a gente esquece da gente, que a gente esquece o nosso egoísmo, esquece a nossa indiferença e abençoa outras vidas. Povo de Deus, eu preciso muito de vocês. Muito mesmo. A gente está aí na caminhada do dia 30. Eu confesso para vocês, de verdade, que às vezes eu me preocupo. Meu Deus, será que eu vou conseguir, meu Pai? Meu Deus. Porque é muito alto o valor. Uma vez uma pessoa, claro, não por maldade, ela falou assim, por que você não deixa de fazer o programa na rádio tal? Que aí é tão caro. Eu falei assim, mas puxa vida, se eu deixar de fazer o programa na rádio, então eu estou virando as costas para os sofridos, para os aflitos? Não, de jeito nenhum.
A solução não é deixar de fazer, de apresentar o culto na rádio, no Face, no YouTube. A solução é as pessoas aprenderem a honrar a Deus, a ser menos egoístas, a ser menos indiferentes. É entender que a obra de Deus precisa dela, que Deus conta com o seu dízimo, que Deus conta com a sua oferta. Se todos nós entendermos isso, povo de Deus, não tem que parar nada. Não tem, a gente só vai crescer, a gente só vai aumentar. Mas se o número de pessoas que a gente tiver aqui, se o maior número for de gente egoísta e indiferente, a gente nunca consegue chegar a lugar nenhum. Amém? Eu queria que hoje você pudesse fazer uma oferta para a obra do Senhor. Muito importante, povo de Deus. Olha, vamos lutar pelo dia 30. É muito alto o valor, muito. E a gente só vai conseguir se todo mundo abrir o coração. Mas eu vou estar orando. Olha, contando de hoje até o dia 30, faltam 12 dias. Eu vou estar orando muito para Deus te abençoar. Para Deus abençoar você financeiramente, para que você possa devolver o seu dízimo, para que você possa fazer a oferta especial. De hoje até o dia 30 eu vou estar orando, sabe, povo de Deus, pelo milagre financeiro na sua vida, porque eu preciso que vocês abençoem a obra de Deus. Eu preciso para a gente chegar no dia 30 e conseguir. E se você acredita que Deus prospera, eu quero que você, em nome de Jesus, faça a sua oferta. Se você hoje, ou se tiver pessoas aqui no nosso meio hoje que possam fazer uma oferta de R$100 ou mais, então eu vou colocar aqui, em nome de Jesus, aqui o número do nosso Pix para você fazer. Eu peço ao Espírito Santo que toque hoje no coração de pelo menos 3 pessoas aqui na nossa Betel, 3 que tenham fé e condições de fazer uma oferta de R$100. R$100, pastor, eu vou fazer. Eu creio nessa palavra que o Senhor falou, que até o dia 30 eu vou ser abençoado financeiramente. Eu vou fazer esse desafio e eu tenho certeza que antes do dia 30 eu serei abençoado e eu vou devolver meu dízimo dessa bênção. Faz isso agora, povo de Deus. Em nome de Jesus, se você tiver condições de fazer essa oferta, faz agora, nessa fé. Você manda para esse Pix 219-9900-6028. Pastor, eu não tenho 100, mas eu quero fazer esse desafio com R$70 ou com R$50. Em nome de Jesus, se você tiver, não tenha medo, por Deus. Eu não estou pedindo para mim, não é para pagar minhas contas, eu estou pedindo para a obra de Deus, para essa obra. Deus vai honrar você, a gente vai conseguir, mas antes do dia 30 você vai devolver um dízimo que não é de salário, não, é um dízimo dessa bênção que você está conquistando hoje, em nome de Jesus. Se você puder, você vai fazer a sua oferta. Aqui está o Pix, aqui está o número da caixa, 219-9900-6028. É Pix celular, tá bom? Mas pastor, eu não posso com 50. Não, então você faz com o que você pode. Você pode o quê? Com 40? Com 30? Com 20? Com 10, é o que você pode, é com 10, então você faz com o que você pode, mas não deixa de fazer. Não seja indiferente, povo de Deus. Esse é o momento que você mostra para Deus que você venceu a indiferença, você venceu o egoísmo, você venceu a rebeldia e você acredita, meu Deus, olha, eu vou crer no pastor. O Senhor sabe que eu preciso. Ele precisa até o dia 30 e eu também preciso. Então eu vou fazer essa oferta. Amém? Glória a Deus. Então olha, mais uma vez, 219
9900 6028 é o Pix. A Caixa Econômica Federal, para você ir na lotérica, Caixa Econômica Federal, agência 3637-3637, conta poupança 2506-6, operação 013, tá? Vai lá, faz a tua oferta, faz com fé, povo de Deus. Deus, Ele vai te honrar. Amém? Pastor, posso doar uma figurinha no YouTube? Pode. Pastor, posso doar estrela no Face? Pode. Eliane Nani falou assim: pastor, o senhor pode contar comigo? Vou contar, Eliane. Pode ter certeza. Tá? A Rita falou: pastor, louva um pouco mais esse hino bonito. Quero passar o dia hoje louvando esse hino. Qual hino? Vaso Novo, Rita? É um vaso novo que você quer? Vaso Novo é um hino, é pequenininho, ele é antigo, ele é muito bonito mesmo, tá? Luzanira ajudou com R$50, ela disse: é com muito prazer que eu ajudo essa obra. Gasparina falou: pastor, vou fazer minha oferta na sexta-feira e o senhor pode contar comigo. Gasparina, Jesus te abençoe, eu conto com você sim, minha irmã. Aliás, eu conto com todos vocês, tá? Querido povo de Deus, ei, eu estou gostando muito de poder aprender junto com vocês, tá? Amanhã, mais uma vez, no crescimento espiritual, eu estou procurando ensinar coisas, povo de Deus, que a gente aprenda, como tem coisas que atrapalham as nossas orações, tá? Hoje nós aprendemos essas, muito importante. E amanhã eu vou falar de outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo. É muito sério o que eu vou ensinar amanhã, tá? Eu quero que vocês não faltem de jeito nenhum. Eu sei que você não vai faltar. Eu sei que você que está aqui não vai faltar. Então, amanhã a gente vai aprender sobre isso. Prepara. Eu vou mostrar para vocês como, às vezes, presta atenção, eu posso estar orando por você, me esgoelando, e Deus não vai responder. Por quê, pastor? Exatamente isso que eu vou ensinar amanhã. Tá bom? Fica comigo, você vai aprender. Povo de Deus, diante do Espírito Santo, você vai ver como a sua vida vai mudar se você seguir a direção do pastor. Você pode escolher ser só uma religiosa, uma pessoa que vive aí assistindo culto e pregações a 3x4 sem ver nenhuma mudança na sua vida, ou você pode escolher ter uma vida diferente, transformada pelo poder de Deus. Tá bom? Peço a você para compartilhar com as pessoas, peço para deixar o gostei, não esquece não, peço para se inscrever, seguir, para a gente aumentar o número de pessoas na nossa Betel. Estendam as mãos para cá. Quero orar pelo dizimista, pelo ofertante. Por favor, estenda as suas mãos para cá. Pai, mais uma vez estou eu aqui clamando pela vida do dizimista, pela vida do ofertante, pedindo ao Senhor para aceitar todas as ofertas, todos os dízimos que foram devolvidos hoje. Aqui estamos demonstrando o quanto nós amamos o Senhor e nos preocupamos com o aflito. Cumpre a tua palavra, não deixa faltar nada. Abençoa teu povo. Nós precisamos de um milagre até o dia 30. Quando eu digo nós, eu digo eu, aqui a tua igreja e eles. Então faz esse milagre grande, Pai, eu te peço. Peço ao Senhor também, abençoa esse dia deles. Seja um dia muito abençoado, seja um dia muito vitorioso, seja um dia de bênçãos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, que Ele te dê a paz hoje, amanhã e sempre. Toda a igreja de Jesus diga amém e digam glórias a Deus. Amém, queridos? Olha, um maravilhoso dia,
um dia muito abençoado. Não se esqueçam, dividam essa bênção com todos que vocês puderem dividir. Vivam esse dia com a certeza de que Deus é com você. Ele vai ser uma bênção. Às 18 horas eu volto com a nossa corrente de oração. Eu convido você a voltar porque vai ser bênção. A Semana das Portas Abertas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus vai te abrir uma grande porta de vitórias. Amém? Então, grande abraço. Fica com Jesus até 18 horas ou 6 da manhã. Grande abraço. Pai, no nome de Jesus eu te peço nesse instante que o Senhor possa abençoar esta pessoa que está ali do outro lado. Esse dia para ela certamente é cheio de expectativas, de sonhos, de projetos, e ela precisa do Senhor para que tudo se realize. Peço que o Senhor possa mandar o anjo poderoso para guiar, proteger e conduzir até a vitória. Meu Pai, que esse dia seja um dia muito abençoado. Peço ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: eu, o Senhor, eu habito no alto e no santo lugar, mas eu também habito junto com aqueles que estão contritos, com o coração quebrantado. Isso para vivificar o espírito e fortalecer os corações. Traz a solução, meu Pai, vivifica esta vida, transforma. Eu disse para eles que o Senhor está pertinho deles, então prova isso agora, meu Pai, eu te peço, no nome de Jesus.